Ai, jovens, o vídeo está começando e eu vou te sequestrar. Por quê? Porque agora você tem que ver isso aqui antes, porque senão você não vê o vídeo. E lembra que isso aqui é um canal de YouTube, gente, então mete o sininho, comenta, compartilha no Twitter, compartilha no Instagram e já segue. Segue o nosso canal de cortes também, que o dia que você quiser ver um vídeo curto, você vê o canal de cortes, o dia que você quiser ver um vídeo longo, você vê aqui, e todo dia você vê os dois, e tatua um QR Code também de ambos, que facilita muito. Tatua na testa, que fica mais bonito. Do outro lado da testa, você põe um berro e escreve realidade. Tá certo? Esse aqui é um trisal, jovens, trisal poligâmico louco do comunismo brasileiro. Eu, João Carvalho, várias redes aparece, tudo igual, a gente faz branding. E também quem? Rafael Correia, o melhor editor do Brasil e a maior artista gráfica do Brasil, Dona Nuni. João, me libera, João, eu quero ver o vídeo, João, você fala demais. Não, doe pro tio. Este canal precisa de você, o tio está sorteando 120 livros por mês, 1.440 livros por ano. Eu gasto 60 mil reais no ano para fazer isso acontecer e eu tenho você, eu, Deus e a roda da frente, então manda o Pix aqui. Pix, assim disse o João, @gmail.com, a partir de R$5 você concorre e não é só desse jeito, você também pode entrar como membro no nosso clube, tem Apoia-se, tem Padrinho, tem o Caralho 4. Ah, João, eu moro na Cochichina, em 1342, então manda o PayPal. Tem PayPal também, no mesmo e-mail do Pix. Agora é isso. Agora você pode ver o vídeo. Tio te ama. Beijo. Tchau! Falha e falhará. Falha, falha e falhará. Falha, falha e falhará. Olá, jovem, você tá no meu canal, você tá no Brasil e você sabe as merda toda que eu vou falar, se sinta abraçado, se sinta contente. Eu não tô contente, eu tô puto, tá? Mas nós vamos ficar putos juntos com o capitalismo. Essa é a nossa função, beleza? Do nosso lado, nós temos essa mulher gatíssima / este homem lindo, menino Gui / Rita, tá? Que vem fazendo o ABC do socialismo, né? Como nós já fizemos todos os vídeos que foram feitos até hoje, nós faremos esse também e faremos mais todos que vierem a posteriori. Este conteúdo do Gui é espetacular, assim como são todos, muito necessário, e eu acho que às vezes eu consigo contribuir alguma coisinha na discussão, de forma que Menina Rita pode fazer, Dona Rita pode fazer o vídeo mais curto, e quem quiser dar uma aprofundada, pensar outras coisas, trazer outros exemplos, o tio tá aqui para isso, tá bom? Então eu vou começar o vídeo e eu amo vocês tudo, por favor se comportem, tá meninos, tá meninas, tá menines, por favor, comportamento. Aqui no Tempero a gente acredita que é sempre importante começar tudo do começo, por isso a gente tá fazendo essa série, o ABC do socialismo. Oi, meus anjos! Hoje a gente vai fazer o vidinho 8 da nossa série ABC do Socialismo, explicando conceitos básicos. Você assistiu os outros? A gente tá no vídeo 8. Se por um acaso... Eu adoro a ameaça do começo, cara. Eu amo a ameaça do começo. Gente, se vocês não tivessem assistido, vocês deviam assistir. Mas se vocês quiserem ler o livro, eu não dou esse livro em português, não, porque eu acho sacanagem com as editoras, que é pequena, sofre muito. Mas em inglês eu dou sim, tá? Então, eventualmente, eu vou acabar soltando um link aí pra vocês, que vai ser esse livro do Bhaskar Sunkara em inglês. Tem até desenho, tá? Tem até desenho, tá? Mas não conta pra Rita, não. Descobri que você tá assistindo o 8 sem ter assistido o 7, o 6, o 5, o 4, você já entendeu? Pra eu descobrir onde você guarda lubrificante, vibrador e fazer uma live abrindo a gaveta, mostrando pra todo mundo, pra eu ligar pra sua avó de FaceTime e a gaveta aberta das camisinhas, é 1, 2. Bom, então a gente segue nessa série de... Carai, Batman, isso escalonou rápido, né?
Isso escalonou bem rápido. Jovens, vou contar um caso, porque velho conta caso. Tá? Velho conta caso, velho não consegue deixar de contar caso, e eu vou aproveitar esse momento, obviamente tentando doxar pouco as pessoas. Tá? Houve no Itamaraty uma vez, tá, que uma pessoa, eu era responsável por moradias funcionais, né, a pessoa esqueceu na casa dela uma linda coleção de dildos de todas as cores, tamanhos e sabores, né, e era uma baita coleção, tinha 200 e poucos dildos. E aí a pessoa vira para mim e fala: João, esqueci uma caixa lá em casa e tal, você podia mandar essa caixa aqui para mim no meu novo endereço? Eu falei: claro, eu vou ver quanto que custa, né, no correio, na DHL e tal, te mando os orçamentos. Ele: não, me manda por mala diplomática. Eu falei: oi, desculpa, o quê? Ele: não, para que eu vou pagar 200 ou 300 dólares se, como é algo que eu esqueci na minha moradia, eu tenho direito à mala diplomática? Eu falei: ok, tá certo então, né? Às vezes as pessoas se esquecem de um pequeno detalhe, que quando você manda uma mala diplomática, você tem que fazer uma lista do que está dentro da mala, descrevendo item por item, tá? E esse manifesto tem que ser colado na porra da capa do bagulho de todo tamanho. Aí, o que eu falei? Falei: tá, eu não decido, a pessoa decide, a pessoa escolheu, beleza. Beleza, fiz o manifesto, aí mandei para ele a foto da caixa com os manifestos. Aí ele me responde: peraí, por que tem uma descrição de cada coisa que tá aí dentro? Eu falei: é porque é obrigatório. Aí ele falou: não. Orça aquela DHL lá pra nós, meu bom. Enfim, né? Acontece. De vídeos sempre de mesmo título deste livro da autonomia literária, e este capítulo de hoje se chama: O socialismo não é um conceito ocidental? Ele é da Nivedita Majumdar, ela é crítica cultural, a base dos estudos dela são estudos decoloniais, né, pós-coloniais, e ela é uma marxista. Talvez antes da gente começar... Gente, agora eu fiquei curioso de Dona Nivedita, por causa do sobrenome dela, Majumdar. Tá? Você, maoísta do meu chat, você já sabe o que eu tô pensando, não sabe? Você, maoísta do meu chat, já sabe. Para vocês que não sabem, tá? Eu só quero ver aqui a relação dela com o charu, tá? Talvez seja só o sobrenome mesmo, tá? Porque a gente tem um grande líder, tá, do marxismo, leninismo, maoísmo na Índia, que é o Charu Babu, né, conhecido por Charu Babu, que era o Charu Majumdar, que tem o mesmo exato sobrenome dela, né? O sobrenome Majumdar é comum e também, né, na Índia uma família pequena tem 200 mil pessoas, mas, né, eu fiquei muito curioso aqui para ver se ela tinha alguma ligação com ele, mas aparentemente não. Isso não me impede, né? Nada, ao contrário, me faz fazer isso, né? Jovens, conheçam os trabalhos de Charu Majumdar, tá? Os naxalitas, né? A tentativa de revolução em Naxalbari é capitaneada por este homem maravilhoso, tá? Então, hoje, aqueles que lutam em Dandakaranya continuam a seguir a trilha que foi aberta pelo movimento de Naxalbari por Charu Majumdar,
tá? Deixa eu colocar aqui o índex para vocês. Ai, João, mas eu infelizmente não leio em imperialista. Tudo bem. Lá na Nova Cultura tem os textos do Charumajundar em português. Eles publicaram os textos do Charumajundar em português. Então vamos voltar isso para cá, que aí se qualquer coisa eu precisar de colar, eu já tenho uma abinha de colar as coisas. E nós continuamos com o vídeo. Desculpa, Rita. Eu vou tentar dizer o seguinte, olha só. O nosso conceito de Oriente e Ocidente, ele é mais ou menos produzido socialmente. Ele é produzido através de correntes históricas, através de um estrangeirismo, né? De um sentimento de olhar para o outro como distinto. Vem, Apolo. Vem, Apolo. Nós vamos falar de orientalismo nesse texto. Nós vamos falar de ocidentalismo nesse vídeo. Nós vamos falar de fronteiras, tá? Nós vamos falar de fronteiras do saber aqui. Eu me vejo obrigado a indicar algumas coisas, porque eu parece a câmera que ela tá muito doida. Eu acho que isso vai ser necessário, tá? E eu acho que essa é uma leitura muito importante. Então, jovens, me dá 2 segundos para eu pegar o pack da alegria aqui. Tá? Eu vou provavelmente queimar um pouco de cartucho com isso, mas isso aqui vai ser importante. Tá? Primeiro são os 2 livros, que um vai falar de um, o outro vai falar de outro. Esse aqui, Da Lava Palavra, uma capa belíssima, por sinal, o Eurocentrismo, do sociólogo egípcio Samir Amin, tá? Baita livro muito importante, que funciona muito bem como um par, não necessariamente deste livro, porque não vai ser neste livro exatamente que ele vai traçar o conceito, mas esse livro mostra muito bem a utilização do conceito, que é o Cultura e Imperialismo do Said. Tá? O que acontece? O Said vai criar academicamente o conceito de orientalismo. Inclusive ele tem um livro sobre orientalismo, ele tem um segundo livro sobre orientalismo 20 anos depois que teve todas as controvérsias e todos os bate-bocas que tiveram lá no rolê dele. Tá? Se você quiser ver a forja do conceito, vá para o orientalismo. Se você quiser ver a aplicação do conceito, vá para o cultura e imperialismo. E o que ele está nos mostrando no conceito de orientalismo? Ele está nos mostrando como que o Ocidente define o Oriente num viés negativo, né? O que é o, entre aspas, oriental? E aí a gente tem que entender que, para os caras, a Austrália está no mundo ocidental. O Japão, dependendo de como é que for o rolê, vai para o mundo ocidental. A África fica no Oriente. E foda-se se tem uma linhazinha de Equador passando ali. Vocês entenderam o que nós estamos querendo dizer aqui, né? Nós estamos querendo dizer nações colonizadas e nações colonizadoras. Nações pobres e nações ricas. E essa formativa é uma formação que é negativa, sabe? Então, o Oriente, ele é o quê? Ele é aculturado, ele é bárbaro, ele é extremamente sexualizado, sejam nas mulheres árabes, sejam nos homens negros africanos, entende? Então, tem toda essa definição negativa. O Samir Amin vai pegar a outra parte, né, e vai mostrar como que o eurocentrismo opera, né, pensando nesse par lógico. Se de um lado eu opero o orientalismo, do outro eu opero o eurocentrismo. O eurocentrismo é exatamente essa ideia de que só existe civilização no Ocidente, que o Ocidente é portador da verdade da civilização e que todos os outros lugares não fazem nada e não conseguem fazer nada. Que é um exemplo muito claro disso. Pega o maravilhoso Nat Geo e vê se algum homem marrom consegue construir alguma coisa, né? Depois de homens brancos não sabem enterrar, vem homens marrons não sabem construir pirâmide, né? Então a gente tem essas duas coisas aqui que vão operando ao mesmo tempo. Alguns estudos vieram depois, né, principalmente pensando o pós-colonial não necessariamente numa chave de conceito, mas numa chave temporal, né, pensando os estudos que vão vir após
os grandes movimentos de ruptura de pactos coloniais no século XX que vão se findar na década de 80. E aí o pessoal começa a trabalhar com uma outra ideia, que é a ideia de fronteira, que é a ideia de permeabilidade de fronteiras. Tá? O que isso significa dizer em última instância? Significa dizer que as fronteiras culturais, as fronteiras sociais, as fronteiras políticas são muito mais porosas do que as pessoas gostem que nós acreditemos e que elas são muito, portanto, mais permeadas do que as pessoas gostam que nós acreditemos. Para onde que isso vai nos levar? Isso vai nos levar a uma chave de análise onde a gente começa a pensar dos impactos dos colonizados nos colonizadores e não somente dos colonizadores nos colonizados. Entende? Qual que é a importância disso? Desculpa, eu acho que eu fiz alguma cagada aqui com o chat. Não, o chat está funcionando. Tá? Então, assim, a partir daí, a gente começa a pensar de uma forma diferente essas influências, né? Que essas influências não são unívocas. Essas influências não vão só nessa via. E aí você tem vários estudos que a gente pode usar. A história global pensa muito nisso, história regional pensa muito nisso, desde um Paul Gilroy pensando o Atlântico Negro nessa intervenção como um todo, até uma Anne McClintock pensando na sociedade vitoriana sendo influenciada e influenciando, sabe? Assim, aí você tem milhões de trabalhos diferentes em que você vai ter, né, essa ideia de fronteira, né? O trabalho do John e da Jean Komaroff, of Revelation and Revolution, para pensar a questão da religiosidade na África Austral, sabe? Assim, são muitos trabalhos que vão mudar essa percepção. E a partir dessa mudança de percepção, né, se vai ter uma nova forma, né, de se pensar esses encontros, tá? Quero citar também o Colonialism in Question, né, o colonialismo em questão, né, do Frederick Cooper, que é muito importante nesse movimento, né? Eu já citei o Paul Gilroy, já citei ele. Quem que tá faltando? Eu citei a Anne McClintock. Enfim, esses são alguns desses trabalhos que vão pensar dessa forma. Quem tiver interesse também dentro do nosso campo, tem o trabalho da Julia Lovell, que chama Maoism, a Global History, uma história global, Maoísmo, uma história global, que vai pensando também nisso e vai pensando também nos trânsitos sul-sul, né? Que esses trânsitos também não se dão somente, né, do colonizado para o colonizador, do colonizador para o colonizado, mas se dão também entre esses colonizados de distintos locais. Enfim, tá? Tem milhões de livros desse sentido, tá? Que são livros bem legais, então eu queria dar essa dicasinha aí. Alguém aí no chat perguntou Samir Amin, tá bom? Samir Amin. Separado, apartado, etc. Essas coisas que nós chamamos nas humanidades de Oriente e Ocidente, elas não estão delimitadas apenas geograficamente. A gente não está falando de um hemisfério e de outro, a gente não está falando de uma linha, né, imaginária do Equador, etc. A gente está falando sobre a apreensão de um modo de vida, de costumes, de trajetórias políticas, de modos de produção e vida, etc, etc. Talvez valha começar por aqui para que a gente entenda o seguinte: os nossos conceitos, Oriente e Ocidente, eles não são exatamente consensuais. Por exemplo, nós somos latino-americanos. Será que a gente pode se pensar ocidental ou ocidentalizado, sofrendo um processo de ocidentalização via colonização europeia? Ou seja, isso aqui é uma coisa muito importante, gente. Muito importante.
qual identidade é mais próxima da nossa? Uma identidade tricontinental, uma identidade do sul global, uma identidade anticolonial, ou a identidade do nosso colonizador? Você entende? Esse é um problema para você pensar, por exemplo, qual que foi o grande senão da comunidade dos países de língua portuguesa. Presença de Portugal. A presença de Portugal foi o grande senão da comunidade dos países de língua portuguesa. Por quê? Porque os africanos não queriam. Porque os africanos achavam absurdo, e olha só, nem é tão absurdo, tão grande, você chamar o violador para a festa dos violados. Na verdade, não parece justo esse problema, né? Nós somos ocidental até que ponto? Cara, na legislação estadunidense, a gente não é colocado nem dentro dos latinos, nem fora deles. A gente fica num não lugar de pós-modernidade. Você acha que você chega na Europa e fala, não, eu sou tão ocidental quanto vocês? Não é, gente. Não é, sabe? Então, em última instância, o que isso acaba criando? Né? Isso acaba criando, cara, uma ideia dos nazistas colombianos indo visitar os nazistas alemão e apanhando. Né? É a transplantação de uma identidade que não chega na primeira linha do primeiro parágrafo. O continente africano, geograficamente, tem porções orientais e ocidentais. Será que vamos pensar o continente africano como? E aí eu estou tentando, bem rapidinho, esse é um vídeo curto, já começar problematizando isso. Segundo movimento do vídeo, antes da gente pegar a braba, seria te dizer o seguinte, meus anjos, vamos lá. José Paulo Neto, o grande, né, um dos maiores que o Brasil produziu, grande teórico marxista, ele é autor desta biografia do Marx, que é o Estado da Arte, de biografia sobre o véio. Isso é verdade. Eu ainda acho a do Heinrich melhor, agora a pesquisa que foi feita nessa biografia é absurda. Absurda. Eu discordo de algumas conclusões do Zé, me permito, a gente não tem obrigação nenhuma de concordar com todo mundo em tudo, né? Agora, uma coisa que é indelével é a pesquisa que foi feita. É uma coisa, assim... É uma tese de livre docência, sabe, gente? É muito bem feito, né? Uma coisa é a pesquisa historiográfica, outra coisa é a análise historiográfica. Na análise tem partes ali que eu vou discordar do Zé, mas assim, impecável. É um dos melhores que produzimos na história do planeta. Brasil! E aí, nesse livro, Zé Paulo conta uma curiosidade pra gente, que é a seguinte. O apelido do Marx, na infância, era Moro, não o Boquinha de CD, o Boquinha de CD player. Moro, na Alemanha, faz referência aos mouros, árabes, negros. E por que o Marx, que é branco, é... Serena, você também é... Ei, primeiro, não é branco. É judeu. E pra gente que estuda Europa, judeu quase nunca é lido como branco. Leiam Sartre, tá? Aqui, se você quer ver isso na veia, lê o Sartre, tá? Esse texto do Sartre, quer ver? É fácil de achar. Esse eu vou colocar aqui pra vocês, porque esse vai ser bem tranquilo de achar, porque o Sartre é muito pop. E esse texto já saiu milhões de vezes, então esse vai ser fácil. Falei cedo, não falei? É sério que não vai ter ele em português? Vai ter ele em todas as línguas que eu quero? Porra. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, e ela te ajudará. Puta que pariu, cara, eu vou achar todas
todas as obras do Sartre em português e não vou achar que eu quero. Mas puta merda, meu irmão. Tem dia que de noite é foda, né? Tem dia que de noite é foda. Deixa eu ver se tá na segunda página, porque tem 100 e tantos resultados. Não tá. Não tá. Foda-se, João. Foda-se você, seu filho da puta. Tá? Sobre a questão judaica do... Não, sobre a questão judaica, é a questão judaica, que é o do Sartre. Não é possível que não tenha essa porra, cara. Não é possível que não tenha essa porra, velho. Tá? Alguém vai achar e vai colocar no chat. Eu desisti. Eu desisti da vida, eu desisti de tudo. Alguém vai achar e vai colocar no chat. É a questão judaica. Loão ficou de xereca. É isso. Dá um jeito vocês aí. Existe uma história de opressão, e aí a gente pode pensar os Ashkenazi, os Sefradi, que são diferentes diásporas judaicas, como marcas raciais em Europa. Aqui, o que eu estou te dizendo é, Moro, esse apelido do Marx na infância, é preto, porque ele nasce e cresce na Alemanha, do século XIX, do 1800. E ao ter cabelo escuro, olho escuro, sobrancelha escura, barba escura, já velho, num lugar onde todo mundo tem olho, pele, cabelo, pelo claro, ele vai ser apartado como um diferente. Tô tentando te dizer isso apenas porque, à medida que a gente vai, né, na internet e vê nesses debates de orelhada, às vezes a gente vê isso, né? O marxismo é branco. E aí a gente precisa primeiro problematizar esse conceito do branco. Um branco... Isso é uma coisa muito importante e muitas vezes a gente vê isso, né, por parte de grupos que buscam uma identidade que é muito excludente. Né, tem que, infelizmente, vamos colocar a mão neste vespeiro aí. Né? Muitas vezes a gente vê isso partindo, principalmente de grupos que pensam identidade da forma mais excludente possível. Né? Um beijo pra Jamaica, porque é difícil ali, sabe? É complexo, tá? Bem complexo. Então acho que ela traz isso aqui muito importante, o que ela está trazendo, né? E aí um dia o livro do Sartre aparecerá, né? Porque Deus proíba. Universal como europeu, aí sim. Agora, um branco como experiência de privilégio e opressão, judeu, Europa, Alemanha, século XIX, aí não. Então vai, tirar... Inclusive, gente, só recuperando um pouco da própria biografia do Marx aqui, o pai dele teve que negar o judaísmo para conseguir um trabalho. Tá? Para que você pudesse trabalhar para Wilhelm, né, nosso querido regime da Prússia, você não podia ser judeu, e o judeu que fosse judeu tinha que negar o judaísmo. Então o pai do Marx, que era judeu, renegou o judaísmo, ao menos da boca para fora, ao menos da porta da rua para fora, para poder trabalhar, porque senão ele não trabalhava, mesmo sendo advogado. Tirados os preâmbulos da frente, eu vou tentar resumir o vídeo aqui. Essa é a frase que resume tudo, então presta atenção. O marxismo não é um conceito europeu? E a gente vai dizer não, porque a lógica capitalista é universal. Ela vai estender seus tentáculos para todo o globo. E as estratégias de resistência também devem ser. Pensar... E aí a gente olha mais uma vez, né, na bibliografia, agora não na biografia do Marx, e a gente vai falar assim, mas ele fala de colonialismo? Fala. Qual que é o primeiro colonialismo que ele fala? O irlandês. Né? Um século e meio depois, não dá um século e meio, um século depois, o M. Césaire, quando vai escrever o discurso sobre colonialismo, inclusive um puta livro, leia um discurso sobre colonialismo,
ele vai mostrar que o grande problema do nazifascismo foi ter levado para dentro da Europa o que a Europa levava para fora da Europa. Só que tem um detalhe. A Europa já levava para dentro da Europa aquilo que ela levava para fora da Europa. O que é a Irlanda se não a colônia britânica? O que era a Polônia se não a colônia do Império Tsarista? E o Marx vai escrever sobre isso, depois a Rosa Luxemburgo vai, depois o Engels vai, enfim. Tá? Então, isso são coisas que já permeiam isso. E aí a gente vai ter um salto qualitativo gigantesco com o Lenin, né? Tanto que o Congresso de Baku, que eu tive, né, a alegria de traduzir as atas, né, para o português, ele muda o lema da Internacional, né? Ela deixa de ser simplesmente trabalhadores do mundo univos para povos oprimidos e trabalhadores do mundo univos, né? Mas isso aí vai ter todo um desenlace histórico, né? Lembrando que tanto Marx quanto Engels estão escrevendo sobre as situações internas da Europa e externas à Europa durante toda a sua obra, gente. Tá? Você tem calhamaço e mais calhamaço, por exemplo, só da Guerra Civil Americana. O socialismo como europeu é não compreender que, como o capitalismo nasce naquela merda de continente, da galera nadando em fezes de rato, comendo comida podre, fazendo guerra por causa de tempero, a galera que não te toma banho, a galera que a maior universidade da época apontou para a peste negra e falou que era por causa de malévolas conjunções astrológicas. A galera que esquece que o Tahuantinsuyo tinha mais estrada de rodagem do que Roma, que a capital deles tinha 125 mil pessoas, tinha coleta de lixo e água encanada. Essa galera aí. Essa galera que acha que a única cosmovisão possível é a dele, essa. Não toma banho, como nasce naquele lixão e vai ser estendido ao redor do mundo via processo de colonização, que a gente pode entender como a fase de acumulação primitiva do capital. Sobre isso, vejam esse vidinho bárbaro da Virgínia Fontes para a TV Boitempo. Como ele vai se espalhando aqui, essa lógica vai... Gente, se além do vídeo da Virgínia, que é espetacular, a Virgínia é espetacular, vocês quiserem ter um texto curto, didático, introdutório sobre lógica de acumulação primitiva, cara, tem o Manual de Economia do Hunt e do Sherman, tá? Esse livro tem um capítulozinho só, no começo, sobre isso, mas meio que já resolve tua vida, tá? Eu tô abrindo ele aqui para eu poder pegar o link. E aí eu vou mandar no chat pra vocês, beleza? Porque é do caralho. Tá aí o livro do menino Hunt e do menino Sherman. Vai chegar aos 4 cantos do planeta. A Inglaterra tinha colônia nos 5 continentes. Irlanda na Europa, Estados Unidos e Canadá. Obrigado, Apolo. Lembra que eu falei da Irlanda na Europa? Ah, então tá, né? Tá aí. Eu tô tentando achar um livro aqui, cara, que tem uma citação do Marx falando sobre a Irlanda e falando sobre colonialismo, cara. Eu queria achar esse livro aqui porque essa citação é simplesmente espetacular. Achei. Calma aí que eu vou pegar aqui, gente. Tem um rio de lixo aqui em cima. Como vocês já notaram, o tio já faz aquele barulho clássico de pai quando levanta, né? Sabe o barulho do pai? Quando levanta, faz... Aí senta e faz... Rola. Acontece muito. É raro, mas acontece demais. Tá? Deixa eu só achar aqui o texto certinho, cara. Porque ele é espetacular. Ó, só um trechinho aqui, tá? Um trecho que vem do manifesto, inclusive. Devido ao rápido aperfeiçoamento de todos os instrumentos de produção,
as comunicações infinitamente mais fáceis, a burguesia arrasta todas as nações, mesmo as mais bárbaras, e aí a gente tem que entender a época que isso está sendo escrito, isso é de 1848, na corrente da civilização. Os baixos preços dos seus produtos é a artilharia pesada com a qual abre brechas em todas as muralhas da China e obriga a capitular até a mais obstinada xenofobia. Ela obriga todas as nações, sob ameaças de sua perdição, a adotarem o modo de produção da burguesia, obriga-as a introduzirem a chamada civilização, ou seja, se tornarem burguesas. Em poucas palavras, cria um mundo à sua imagem. Isso é lá do manifesto, tá? Antes disso tá no manifesto, o Engels, quando estava escrevendo cartas para o Northern Star, já estava falando disso, tá? O Marx, quando vai escrever a Deutsche Französische Jahrbücher, também vai falar desse colonialismo interno, ou seja, jovens, né, desde o comecinho. Na América, África do Sul, Índia, Austrália, Nova Zelândia, né? Tem a colônia em todo lugar. Primeira coisa que a gente tem que pensar, o socialismo, ele não é um conceito eurocêntrico. O socialismo é uma corrente de compreensão e luta anticapitalista. Uma medida que o capitalismo se alastra pelo mundo, a gente vai produzir teoria e prática socialista revolucionária ao redor do mundo. Ou você acha que é isso que eu ia falar, antes dela falar, né? Vocês acham, gente, que Lenin é ocidental? Vocês acham que a Rússia era vista pelo Ocidente como uma grande partícipe da cultura ocidental? Você acha que a União Soviética, então, foi? Né? Mesmo você que não seja maoísta como eu sou, ninguém é obrigado. Pensa nos grandes que vão vir depois. Ho Chi Minh, Che Guevara, Mao Zedong, Amilcar Cabral, Tomás Sankara. De onde que esses homens estão vindo? Fanon é branco do olho azul. Tomás Sankara é belga. Né? Enfim. Que o Mao Zedong é parisiense? Ou você acha que o Sankara é grego? Ou você acha que o Che Guevara é italiano? Ou você acha que o Carlos Mariátegui, esse nome... Nossa, aí ela bateu onde dói, né? Bateu onde dói. Porra, toca Ele Partiu aí pra mim, garçom. Quero lembrar pra vocês uma das frases mais importantes do Mariátegui. Tá? Eu vou achar essa porra aqui pra eu citar bonitinho. Tá? Me dá 2 segundos. Tá? Me dá 2 segundos. Porque eu quero achar a frase bonitinha. Aí eu não vou conseguir achar a frase, como eu nunca consigo achar nada, né? Mas vocês ficam rindo enquanto isso, né? Você já pode marcar na cadeirinha do seu bingo, né, e rir muito. Ah lá, o João não achou de novo. Mas eu vou achar sim, tá? Por quê? Porque eu escrevi um capítulo para um livro gringo que eu fechei com essa frase. Então eu tenho esta porra aqui em algum lugar. Tá? E assim que eu achar, eu provarei a mim mesmo que eu consegui. Tá? Apesar de eu achar que eu não vou achar. Achei. Tô nem acreditando. Achei, porra! Uhul! Tá? No queremos ciertamente que el socialismo sea en América calco y copia. Debe ser creación heroica. Tenemos que dar vida con nuestra propia realidad en nuestro propio lenguaje al socialismo indoamericano. É aqui uma missão digna de uma generação nova. Não queremos que o socialismo na América seja nem cópia
nem decalque. Deve ser uma criação heróica. Temos que dar vida com a nossa própria realidade, em nossa própria linguagem, ao socialismo indo-americano. Aqui está uma missão digna de uma geração nova. Tá vendo, cara? Tá vendo que coisa linda? Não é mexicano não, bobeira. Então o que eu tô tentando nesse começo do vídeo, com algum humor, hoje eu não tô muito bem humorado, é falar pra vocês que, Sancho, meu, dá uma maneirada. Mulher, chega, já tá feio, tu não tem mais o que fazer, tu não tem mais o que inventar. Antes de aceitar, questione. Europeu? Pra quem? Como? Mas o capitalismo também é europeu. Mas isso que a gente vive no Brasil é o quê? Não é capitalismo? E o que tá acontecendo no Congo? E o que tá acontecendo em Bangladesh? E aí a nossa autora vai fazer exatamente este percurso. Ela vai tentar te dar o exemplo de que a opressão capitalista, embora seja distinta na periferia do sistema e na centralidade do sistema, ela é a mesma. Porque a lógica que a rege é a mesma. Com um pequeno detalhe, e isso disse Marx, que na periferia do sistema o pau canta de outra forma. Inclusive tem essa citação aqui também. Vamos ver se eu consigo achar. Tá? Vamos ver se nós conseguimos achar isso aqui. Tá? Só tô vendo se aqui eu consigo achar ele, que ele vai falar, né, que isso aqui acontece no centro do sistema, mas nos lugares que é colônia, então, meu filho, o pau canta de uma outra forma. Tá, eu tô tentando achar aqui a citação certinha, mas talvez eu não ache. E tudo bem. Eu também não vou ficar triste se eu não achar, não, porque eu tentei e era isso que importava. Né? Não, eu não achei a citação certa aqui, não. Então, foda-se, né? Foda-se a citação. Mas ele fala literalmente, né, que o capital mostra na periferia do sistema, né, a sua face mais cruenta, a sua face mais cruel. Se essa exploração é mais bem dissimulada na sua centralidade, ela é aberta na sua periferia. Qual é a lógica máxima do capital? Já falei isso aqui. Por isso que eu falo pra você assistir os outros vídeos. Porque você faz eu me repetir. Você sabe quanto tempo eu tenho de vida? Eu fumo. Então, de modo que, se ele faz eu me repetir, eu já não sei mais onde eu tô. Volta. A gente falou aqui já no Tempero com vocês o seguinte. Só há um sujeito no capitalismo, o capital. Eu recomendei, inclusive, a aula da Braba, da Marilena Chauí, explicando o conceito de história em Marx. Vai lá assistir. O que eu tô tentando mexer com vocês aqui é esta compreensão. Qual é a única lógica do capital? Permitir que o capital complete seu círculo e aumenta. O único sujeito é o lucro. O lucro está acima da vida. O lucro está acima de tudo. Em quantas guerras os Estados Unidos esteve metido desde a sua fundação? Pera, não vou fazer você chegar nesse número. Em quantas guerras os Estados Unidos esteve metido no século XX? Tá entendendo? O lucro acima de tudo. Parte desse debate, será que esse é um conceito europeu, eurocêntrico, tarará? Ele aparece porque lá nos Estados Unidos, desde a crise dos mercados imobiliários de 2008 e o seu agravamento em 2012, 14 e 16, a gente viveu uma crise cíclica do capital nesta época. Vai fazer com que o discurso socialista nos Estados Unidos, que estava mais ou menos vencido desde os anos 60, desde os Panteras Negras, da Angela Davis sendo presa, sendo chamada de terrorista. Deixa eu pausar aqui. Né, pra gente parar e pensar um pouco a respeito de algumas coisas aqui. Primeiro, Panteras Negras, tá? Panteras Negras é um dos movimentos mais importantes que a gente teve. Sobre os Panteras Negras, eu recomendo muito a coletânea de textos dele, que foi publicada pela Nova Cultura em 2 volumes,
tá? Que você consegue achar lá no site da Nova Cultura, mas você também acha essa coletânea dentro do Marxists, tá? Só um detalhe aqui sobre Pantera Negra. Quando você entrava no partido, você sabe de quem que eram os 2 primeiros textos de formação? Um do Mao e um do Fanon. Tá? Nós estamos falando do Partido dos Panteras Negras. Assim como teve o movimento dos Panteras Negras, teve o movimento hispânico, teve o movimento da diáspora japonesa nos Estados Unidos. Né? Estamos falando de 3 povos não brancos aqui, que estavam lendo um chinês e um martinicano radicado na Argélia. Percebe, gente? Percebe o rolê aqui? Né? Deixa eu ver se tem aqui fácil. No Marxist, você consegue tanto, né, os textos do Huey Newton, quanto você consegue o programa de 10 pontos do Pantera Negra e outros dados sobre eles. Tá? Você consegue os textos do Fred Hampton, você consegue os textos separados, assim. Tá? Tanto as ciências revolucionárias quanto a Nova Cultura lançaram coletâneas. Eu tô com a da Nova Cultura aqui fácil. Deixa eu só achar ela aqui. Ela fica aqui atrás. Aqui. Essa é a da... Deixa eu ver se a câmera ficou maluca e tá filmando meu saco. Não, que bom. Tá? Essa é a coletânea dos Panteras Negras, tá? Em português. Tá esgotado no site, chora com os caras, velho. Tá? Que tá ali para quem tiver o interesse. Tá? Mas vocês conseguem muita coisa deles mesmo no Marxist, não é tão difícil, não. Sendo procurada. Esse discurso ele estava um pouco fora do cenário político. Quando a gente teve as eleições do Donald Trump, do fascistão, o Bernie Sanders apareceu como uma alternativa, né? Centenas de milhares. Aí é uma coisa muito triste, né, cara? Você pensar que a alternativa é o Bernie. Aí eu te pergunto o que é mais triste, os 2 a 80 por hora. A alternativa ser o Bernie ou o programa econômico do Bernie ser infinitamente mais avançado do que foi o do Boulos para a presidência? Coloco isso aí para vocês e aí vocês podem pensar. Sabe, cara? Porque... puta que pariu, né? É muito rebaixamento de linha. Milhares de pessoas se engajaram na campanha deste moderado socialista. Mas não dá nem para chamar. Eu acho que Dona Rita tá sendo gentil demais de chamar o Bernie de moderado socialista. Moderado social-democrata. A social-democracia do Bernie já tem vários asteriscos, né? Então, assim, é mais para baixo ainda. Mas que falava sobre ir às raízes das coisas. A Ocasio-Cortez, essa parlamentar estadunidense... Outro lugar, né, que você pode até, né, tentar tirar a pessoa da América, mas você não tira América da pessoa. É outro nome dessa leva. À medida que a crise chega nos lugares, você tem 2 movimentos que ascendem, que emergem. O movimento socialista, né, de luta contra a austeridade, de melhorar a qualidade de vida, de dar o devido valor ao trabalho e ao trabalhador, à trabalhadora, e o discurso fascista. Eles sempre emergem juntos. Não sei se você sabe, o Hitler na Alemanha e o Mussolini na Itália, mas você pode pegar o Franco na Espanha, você pode pegar o Salazar em Portugal, eles eram acima de... Você pode pegar o Piłsudski na Polônia, você pode pegar várias pessoas, entende? E aí, 15 anos depois, 20 anos depois, você pode pegar um rio deles, de Rufoye-Bugny a Sukarno, nos próprios países do terceiro mundo, tá?
Então é foda, é complexo. Tudo anticomunistas. Olá, eu me chamo Carlos e hoje vim te contar a verdade sobre Cuba. O fascismo, ele se organiza em torno disso, um discurso de ódio ao comunismo. Voltando, à medida que nos cenários de crise o discurso socialista reaparece, ganha força, ganha tração com a juventude, e aí você pode dar uma olhada hoje na efervescência que está tendo na África do Sul, né? Você pode pensar nas lutas intestinas da própria Índia, Kerala na mão do Partido Comunista Indiano, marxista, Dandakaranya na mão do Partido Comunista Indiano, marxista-leninista maoísta, Naxalbari por um tempo na mão do Partido Comunista Indiano, marxista-leninista, né? E a reconstrução de vários movimentos em vários locais. Esses locais que estão acontecendo é principalmente aonde? Na Suécia, Estados Unidos? Não é. Aí olha para o Brasil, olha o que tem acontecido com o exponencial crescimento de divulgação científica marxista. Olha para como a gente está tentando formar socialistas para uma disputa da polis, uma disputa política. Agora a gente faz assim, Rita, não, pro outro lado. Assim e faz fusão. Esse é o nosso trabalho aqui. Beleza. Agora, quando eu te digo que a opressão do capitalismo, ela é igual, mas em nível distinto, na centralidade e na periferia, a gente vai pegar o exemplo que Uma coisa importante. O Jimmy Leventis, que eu vou imaginar que seja descendente de gregos, né, tá falando, né, do grego mavro. Mavro é grego moderno, né? Porque no grego antigo a gente pega a raiz em Melaina, né? Rege Melaina Pinei, né? A Terra Negra Canta, né? Que está no começo da Odisseia, né? Aí a gente tem a queda e a masculinização da cor no grego moderno, né? Muito importante, um adendo importantíssimo. Obrigado, viu, querido? Obrigado, Jimmys. Beijo pra você. A autora nos dá. Dhaka, em Bangladesh, teve um desastre em 2013. Então a gente está passando por uma crise cíclica. Deixa eu contar um segredo para vocês. Dhaka é um desastre, porque o Bangladesh é um desastre. O Bangladesh e a China tinham basicamente a mesma expectativa de vida em 1950. Quando o Mao morre, a expectativa chinesa tinha dobrado, a do Bangladesh tinha subido 5 anos. Loucura, né? Cíclica do capital. Inclusive, ela vai resultar no golpe da Dilma aqui no Brasil. Se você não sabe, Bangladesh hoje, assim como o Brasil é o celeiro do mundo, Bangladesh é a costureira do mundo. A maioria das roupas de fast fashion que alimentam a Europa são feitas em Bangladesh. Vocês querem saber por que elas são feitas em Bangladesh? Vou fazer uma pergunta, vocês vão adivinhar. Existe direito trabalhista em Bangladesh? Andrezão! É claro que não! É claro que não, gente. É claro que não. Bangladesh não tem direito trabalhista. Nossa, João, que absurdo. Ah, mas também, João, é Bangladesh. Lei trabalhista na Índia é feita de estado em estado. Dá uma olhadinha na diferença da lei de Kerala para a lei Kannada ou para a lei Tamil Nadu ou qualquer outro. Ah, tem isso também. Tá, tem isso também. Então, jovens, não é à toa, né? Não é magia, é tecnologia, é exploração. Vou pedir para a Rochelle botar na tela essa imagem de um rio na cidade. Você não vê água, é só roupa. É só roupa jogada fora. Fora que a indústria de tecidos é uma das mais poluentes do planeta. Fora que em Bangladesh, como você não tem regulação, você tem criança trabalhando. Fora que os turnos são normalmente de 14 a 16 horas. Fora os riscos à saúde de trabalhadores e trabalhadoras. Fora a má remuneração, trabalho análogo à escravidão, blá blá blá. Em 2013, o desastre foi Rana Plaza,
era uma fábrica de tecido, né? Uma fábrica de roupa. Esse prédio ele tinha flagrantes problemas estruturais, rachadura, tá? E os trabalhadores começam a se organizar para demandar segurança de trabalho. O que o capital faz? Oprime, em especial mulheres. Elas eram as principais organizadoras. Gente, a gente está falando de costura. Elas eram as... Gente, desculpa, eu sei que eu interrompo demais, desculpa, Michel, tá? Mas esse aqui me pegou muito, cara. Mas o salário com certeza é muito elevado. Afinal, de acordo com os liberais aqui no Brasil, o salário aqui é baixo porque o empresário paga muito imposto. É, né? Não é? Não é uma loucura? Cara, uma outra ode às costureiras. Tem um documentário espetacular. Vou até achar ele aqui, ó. Vou achar esse documentário aqui. Outra ode às costureiras. Achei. Tá? Esse documentário, gente, é um pequeno espetáculo. Tá? Esse documentário é muito bom. Ele fala sobre todos os dramas, sobre todos os problemas das costureiras no sul do Brasil, em Santa Catarina. Tá? Eu vou deixar aqui para vocês, para quem quiser ver, poder ver, que o Bangladesh não está tão longe do Brasil quanto a gente imagina, tá? Isso aqui é uma obra de arte. Esse documentário é muito, muito importante. Tá? Quem puder ver, veja. Eu traduzi esse documentário para espanhol e para inglês para o pessoal da Nova Cultura, para a gente poder divulgar ele lá fora. E porra, cara, eu vi ele 12 milhões de vezes e todas as vezes dói. As principais organizadoras dos e das trabalhadoras naquela realidade. E aí elas vão ser perseguidas, achincalhadas, ameaçadas, e a gente chega na tragédia. Os e as trabalhadoras que estavam fazendo um chamado de greve para não entrar na fábrica, porque a fábrica estava caindo aos pedaços, são ameaçados que eles vão ser cortados em massa e não receberão o salário do mês se eles não entrarem para trabalhar naquele dia. Né? Quem faz essa cobrança é o escritório de administração. O prédio cai naquele dia. Então o número de trabalhadores vai morrer, é um escândalo. Depois o Observatório de Direitos Humanos, 2 anos depois, vai lá e constata que o prédio não tinha condição de estar funcionando. E aí eu faço a pergunta para vocês. Não, mas isso é uma pequena falha do capitalismo. Eu preciso contar para vocês do... É uma disfunção burocrática, né, Weber? Filha da puta. O trabalho análogo à escravidão no Lollapalooza. Preciso contar para vocês do trabalho análogo à escravidão em plantação de café em Minas Gerais? Então, plantação de açúcar, fábrica de suco, pecuária de corte, Mato Grosso, Pará, Tocantins, escolhe. Escolhe. Não é que falta observação, é que uma das estratégias da classe dominante é corromper quem observa. E como o lucro está acima de tudo, para que o sistema funcione, o pobre tem que se fuder. Então estou te dando um exemplo da periferia do capital, Bangladesh. Agora, olha... Vai ser bom, vocês vão me agradecer depois. Vocês vão me agradecer depois, tá? Então não fica muito puto não, porque vai vir uma dica muito boa. Tá? Fiquem tranquilos, fiquem com o coração aplacentados, tá? Porque a dica é boa, tá? A dica é boa. Gente, esse filme aqui, infelizmente, né? Você tem 2 opções, tá? Que é ouvir no original em Tamil Nadu, tá? Deixa eu voltar aqui que eu quero pôr esse homem maravilhoso aqui na placa. Esse aqui é um dos melhores atores do planeta. O que este homem faz, o que o Samuthirakani e o Karunas fazem nesse filme é uma coisa de louco. Esse é um filme Tamil Nadu, que ele é sobre um líder sindical,
de um sindicato de costureiras e costureiros de tear no interior da área Tâmil da Índia. Se você fala Tâmil bem, você não vai precisar das legendas. Se você não fala Tâmil tão bem assim, aí você vai lá, coloca legendinha, né, e põe a legenda em inglês. A legenda em inglês é muito boa, tá? Muito boa sim, eu sei lá se é boa. Eu consegui entender o filme, eu não sei se tá certa, né, porque eu não falo Tâmil, tá? Ou senão você fala hindi, aí fica tudo fácil também. Enfim, o filme vale muito a pena, porque é um filme novo, que retrata uma realidade que, por mais que seja histórica do capitalismo, é atual. É atual, e não é só na Índia, não. Tá? Então, recomendo a todos. Sangat Halaivan, tá? Líder de sindicato. Este filme Tâmil, maravilhoso, espetacular, cheiroso, gostoso, bom de ver com a morena. Tá? Bom de ver com o moreno, bom de ver com a morene, tá? Então, tá aí essa recomendação que vale muito a pena. O que aconteceu nos Estados Unidos? Em 2015, o Walmart, né, essa rede de mercados, aliás, vale contar, é a rede nos Estados Unidos que mais emprega pessoas negras, mulheres e pessoas latinas. É a escória da humanidade para o capitalismo. Em 2015, o Walmart fecha 5 lojas. Eles vão demitir mais de 2.000 trabalhadoras e trabalhadores, 2.200, do dia para a noite, com horas de antecedência. Ah, mas o meu aluguel e o meu plano de saúde e a parcela que eu tô pagando... Olha aí, gente, tá devendo 3 meses de aluguel. Gente, eu vou contar um segredo para vocês. Vocês lembram que num dos últimos vídeos dos Estados Unidos que eu fiz, eu coloquei a referência para vocês de um concorrente do Walmart que tem 8% ou 12%, acho que é 12%, da folha salarial inteira sem casa. A pessoa tem emprego, mas ela mora num carro, ela mora na floresta, ela mora na rua. Isso é Estados Unidos, né? É a moda do polywork, tá? E não é só o Walmart que faz isso não, gente. A Sears, quando cai na mão do maluco seguidor da Ayn Rand, um dos jeitos de aumentar lucro é ter menos funcionário. Então corta todo mundo. Cria-se uma guerra de todos contra todos, divide uma mesma empresa em 17, quem ganhar ganhou. E virou... cúpula do trovão. Então faz o quê? Corta o número de funcionários. Um funcionário põe para trabalhar por 5. 4 salários a menos é 4 vezes lucro. Enfim, né? E a mãe do Cris com seus cupons é muito atual, né? Até porque nós temos mais de 50 milhões de pessoas dentro dos Estados Unidos que dependem de cupom para comer, tá? No hegemon do imperialismo, mais de 50 milhões de pessoas dependem de cupom de auxílio governamental, seja estadual, municipal ou federal, para se alimentar todos os dias. E se não pagar, vai ser despejado. Se alguém puder ajudar, boa sorte. É direito trabalhista. Não pode ter demissão sem justa causa. Olha, primeiro que Estados Unidos não existe direito trabalhista. É tudo no acordão. Acordo patrão-empregado, né? Qual que é o acordo? Eu não quero morrer de fome. Esse é o acordo que existe. Ou você se submete ou tá na rua. E aí o que vai acontecer no Walmart, que tem um histórico de perseguição à organização de trabalhadores, é que eles vão dizer que o fechamento das lojas era para reparos estruturais. Eles iam reparar encanamentos. Aqui que eles iam. Era só para demitir mais de 2.000 pessoas do dia para a noite. Então, como... E aí tem um pequeno detalhe. Às vezes, aqui no Brasil, quando vai rolar essas merda, o povo fala assim, não é uma demissão, tá? É uma suspensão temporária. Suspensão temporária tem dia para começar, tem dia para terminar, tem garantia do emprego, garantia do salário. Você é demitido e na volta a gente passa
na Disney, é só demissão em massa mesmo, tá? Não tem nome gringo bonitinho pra isso, não. Não precisa achar que você foi vítima de não sei o quê. Não. Não. Demissão em massa, tá? Suspensão de acordo trabalhista tem que parar, tem que começar, tem que ter justificativa, tem que ser legal, tá? Esse trem, principalmente o pessoal de TI, né, que, não, mas é só um layoff, não sei o que. Você vai ver o tamanho do layoff que vai entrar na aba girando. Esta lógica, né, do lucro acima de tudo, da superexploração da força de trabalho, da mais-valia, da forma mercadoria, são componentes constituintes, né, do capitalismo. Em todas as regiões onde o capitalismo chegar, ele trará o seu aparato formal, todos esses modos de operação. Pensar que o socialismo é europeu é recusar a possibilidade de resistência. Então vamos lá, a gente fez um Mulheres Foda, Beatriz Nascimento. Espero que você tenha visto, mas vocês são tudo misógino, não assiste conteúdo sobre mulher. Machista! Eu vejo os números, gente. Esse aqui, 100 mil visualizações. Mulher Foda, 30. E ele não é inocente. E ele não é inocente. Nem bobo. Vocês têm que botar a mão na consciência de vocês. Aí, a gente fez o Mulheres Foda Beatriz Nascimento. Depois você vai lá e assiste. A dona Beatriz está pensando o quilombo como uma forma de resistência ao capital, como uma outra forma de organizar território, vida e democracia, corpo, felicidade, noção de abundância, tempo livre. O arremate do nosso vida é pensar o seguinte: cada região do planeta vai ter cosmovisões diferentes. Existem e elas são possíveis. A esmagadora maioria delas não é capitalista. Boa parte delas são anti. A partir das suas especificidades culturais, mercadológicas, etc, 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 vai organizar um tipo de luta contra o capital. Por óbvio, o socialismo na Grécia, ele vai ter pouco a ver com o socialismo de Bangladesh, que vai ter pouco a ver com o socialismo brasileiro, mas que está organizado em torno da crítica às formas básicas do capital. O socialismo é ortodoxo em relação ao seu método. Como que a gente aplica um método que é um método materialista? De acordo com a realidade material. A realidade material da Grécia, do Bangladesh, do Brasil é a mesma? Não. Entende? A nossa ortodoxia é uma ortodoxia de método. Obrigado, menino Lukács. Lukács novo na veia, Lukács velho na cadeia. A propriedade privada, a mais-valia, a forma mercadoria e etc. O arremate do vídeo, então, é que você possa pensar o seguinte: o socialismo é uma ideia eurocêntrica à medida que o capitalismo também é. Só que como o capitalismo se expandiu por todo o mundo, a forma de organizar luta, resistência e derrubada desse sistema também se expandiu, que a gente possa produzir uma revolução brasileira. É isso. Até o próximo vidinho. Um beijinho. Tchau. Tchau, dona Rita. Obrigado por mais essa aula maravilhosa. E ela fez a denúncia dela, eu vou fazer a minha, tá? Todos os conteúdos que eu faço sobre questão indígena, todos os conteúdos que eu faço sobre questão negra, os números descem, tá? Então vocês podem ficar com vergonha junto. Vocês vão ver o vídeo da Rita, das mulheres, depois vocês vêm cá e ver os de questão indígena também, que ninguém vê, tá? Então está aí a denúncia, tá? No mais, um beijo no coração de quem fica. Até a próxima e tchau, tchau! O capitalismo falhou, falha e falhará em cada uma das sociedades aonde